Deus abençoe. É uma alegria sempre estar aqui, sempre ser recebido por vocês com tanto carinho. E enquanto o pastor Vitor estava falando aqui de oferta, o Espírito Santo sempre ministrando ao meu coração e falando algo. Deus colocou uma palavra no meu coração para trazer para vocês nessa noite. E a confirmação foi vindo durante o culto, durante a ministração, mesmo na ministração da oferta. E o Espírito Santo falando, essa é a direção. Um dia eu fui pregar em uma igreja lá em Curitiba, do pastor Hernani Santos, e eu, temando com a palavra que o Espírito Santo tinha colocado no meu coração, mudei a palavra. Sabe o que aconteceu no outro dia? Eu perdi meu iPad. Aí eu ia pregar no outro dia, e não teve jeito, eu tinha que pregar a palavra, porque ela estava na minha cabeça. O Espírito Santo falou assim, toda vez que você mudar a palavra que eu der colocar no seu coração para entregar para a minha igreja, você vai ter uma perda, porque quem manda você falar sou eu, não é você que fala o que você quer. Irmãos, então eu estava ali pensando assim, gente, eu posso pregar uma palavra mais tranquila, eu posso pegar uma palavra que eu já estou acostumado, mas o Espírito Santo está queimando essa palavra no meu coração. E quando eu cheguei aqui, quando nós chegamos, que o Rafinha me trouxe, ele me levou ali fora, na porta da igreja, e ele falou com toda a empolgação, né, de um filho dessa casa, todo feliz, ele falou assim, pastor, olha, colocamos um letreiro aqui, e aí estava escrito lá, Igreja Vitória do Espírito Santo. E hoje eu quero falar sobre isso, sobre vitória. Tem alguém que precisa de uma vitória nessa noite aqui? Tá, eu fiz uma pergunta, tem alguém que precisa de uma vitória? Mas essa pergunta também vem seguida de tem alguém que quer uma vitória aqui? Porque tem muita gente que precisa, mas não quer. Tem muita gente que precisa, mas não está nem aí se vem ou não. Mas hoje eu quero falar para pessoas que precisam e querem uma vitória e vão sair daqui com essa vitória nessa noite. O pastor Vitor Hugo estava falando, e ele liberou palavras aqui, que vocês vão ter casa de veraneio em Orlando. Eu achei que ele ia falar na Suíça. Achei que ele ia falar em Londres. Ele está indo tanto para Orlando que agora ele só pensa em Orlando, né? Tem que ir mais a Londres. Vai mais a Londres, magrinho chileno. Vai mais a Londres. O Espírito Santo está falando no meu coração que muita gente aqui, antes do ano terminar, vai pisar em Londres ainda. Não sei como, mas vai. Ó, não sei o que você vai fazer lá, mas você vai. Mas você vai. Quem pegou aí? Olha só, olha só. E o dia que você for em Londres, você vai visitar a aliança, vai visitar a nossa igreja. Vai lá que vai ser uma benção. Mas eu falei que tem gente aqui que precisa de uma vitória e tem gente que quer uma vitória. Então repita comigo, fala assim, eu preciso vencer, eu quero vencer. Livro Juízes, capítulo 6, versos 11 e 12 somente. Livro de Juízes, capítulo 6, versos 11 e 12. Coloca na tela ou não? Olha só, vamos ler juntos. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiezrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, ou seja, num lagar, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Eu vim aqui para trazer uma palavra de Deus para alguém. O Senhor está com você, poderoso guerreiro, poderosa guerreira. O Senhor está com você. O problema é que quando nós falamos isso, a gente não entende que às vezes a única coisa que você precisa é de uma palavra de Deus sobre a sua vida. E tem gente que não entende porque ele condiciona a situação dele ao Deus que ele serve. Ele olha para Deus e fala assim: o Senhor não sabe da minha situação, o Senhor não conhece do meu problema. Quando eu falo para Deus, é para as pessoas que estão liberando a palavra sobre eles. Tem muita gente que está aqui e quando um pastor ou alguém que está nesse altar libera uma palavra de bênção, você questiona no seu coração: ah, isso não é para mim, porque você não conhece a minha situação.
Você não sabe o que eu estou passando, você não sabe de onde eu vim. E um dia eu ouvi alguém dizer uma palavra, e essa palavra entrou no meu coração, que a sua circunstância não muda a palavra de Deus, mas uma palavra que Deus libera muda toda a sua história. Você precisa de uma palavra. O anjo apareceu e disse: eu estou contigo, você é forte, você vai vencer. Agora, essa história e esse texto começa, se você ler o início do capítulo 6, da história de Gideão, vai dizer que o povo de Israel fez o que o Senhor não agradava, ou desagradou o coração do Senhor. E aí Deus permite que os midianitas cercassem, sitiassem Israel. E acontece uma circunstância que muitos de nós aqui nos identificamos com elas. Tudo que o povo de Israel produzia, tudo o que eles conquistavam, tinha uma época que os midianitas vinham e tomavam tudo aquilo que eles produziam. Tem gente que está aqui, que trabalha, que se esforça, que até conquista, mas quando conquista o inimigo vem e toma. Essa era a situação desse povo. Agora, eles precisavam de uma vitória. Eles precisavam de uma saída. Gideão está num lugar que não é próprio para malhar trigo. Gideão está num lugar tentando se esconder, ele está procurando uma solução. Mas o problema é que às vezes a gente procura uma solução paliativa, algo que vem à nossa mente, ao invés de acreditar naquilo que Deus pode fazer por nós. Deus não quer te dar uma solução paliativa. Deus não quer que você vá para um lugar onde ninguém te vê, para você esconder o pouco que você conquista. Deus quer libertar você para que você possa usufruir de toda a bênção que Ele tem para você. Aí o anjo se aparece para Gideão e fala para ele, começa a falar com ele. Se você for ler o texto mais à frente, você vai ver o anjo ordenando. E aí Gideão vira para Deus e fala assim: mas por que o Senhor permite isso? Por que o Senhor deixa isso acontecer com a gente? Os meus pais me disseram, me contaram que o Senhor tirou eles do Egito, que o Senhor deu vitórias para eles, agora o Senhor nos abandonou. O Senhor olha para ele mais uma vez e fala assim: eu estou com você, valente, você foi escolhido para libertar o meu povo. Agora, todo mundo que está aqui quer vencer, sim ou não? Todo mundo que está aqui precisa de uma vitória. Talvez hoje tem pessoas aqui que precisam de vencer na área familiar. Hoje tem pessoas aqui que precisam vencer na área financeira. Tem pessoas que precisam de uma vitória na saúde. Tem pessoas aqui que precisam de vitória na área sentimental. Mas eu tenho convicção de que a maioria, ou 90% ou 100% de vocês que estão aqui, precisam de uma vitória. Só que quando Deus aparece para Gideão, Deus fala assim: você vai vencer. Porém, a vitória está sempre condicionada a algumas coisas. Vitória não vem por acaso. Vitória não cai no colo da gente. Vitória não acontece num estalar de dedos. As nossas vitórias estão condicionadas. O nosso Deus é um Deus reativo. Eu dou um passo e Ele faz o milagre. Eu ajo e Ele responde. Batei, batei e abrir-se-vos-á. Pedi e achar e você recebe. Busca e encontra. Então olha para alguém e fala assim: a sua vitória está condicionada a algumas coisas. Primeira condição para mim alcançar a minha vitória, guarde isso no seu coração: a sua vitória vai depender das suas escolhas. Pastor Vitor Hugo, eu estava aqui pegando tudo que ele estava falando. Quando ele estava falando da semente, falando do semeador, ele disse que precisa andar ao lado de quem sabe semear. Precisa andar perto do semeador certo. Precisa andar ao lado das pessoas certas. Ou seja, ou eu faço a escolha correta, ou eu nunca vou chegar à vitória que eu espero. As suas escolhas vão determinar se você vence ou se você perde. Porque nós temos o livre-arbítrio, que é o poder de decidir sobre o nosso futuro. Ah, pastor, eu não acredito em livre-arbítrio. Eu tenho umas igrejas aí que não acreditam em livre-arbítrio. Eu acredito. Eu acredito que eu tenho o poder de escolher e decidir sobre o meu futuro. Porque a Bíblia me dá essa condição, a Bíblia me dá essa direção. Então prova, pastor, prova. Deuteronômio 30, versículos 19 e 20. O que está escrito lá?
os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós de que eu tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aí o próprio Deus te dá uma escolha e te dá um conselho. Ele te deu a escolha da vida e da morte, ele te deu a escolha da bênção e da maldição. E aí gente, se o pastor Vitor Hugo te der um conselho, você vai ouvir. Se o Tiago Brunet te der um conselho, você vai ouvir. Se a sua maior referência que você tem como pessoa, que seja um pastor, que seja seu pai, que seja um mentor, alguém te der um conselho, você vai ouvir. Agora, e se Deus te der um conselho? Por que nós não ouvimos o conselho que Deus dá? Porque nesse texto, ele está dizendo o seguinte: olha, hoje eu tomo a terra por teus céus e a terra como testemunha contra vós, que eu estou oferecendo diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. E aí no versículo 20 ele fala assim, ó: escolhe, pois, a vida, para que viva tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e achegando-se a Ele. Deus está te dando um conselho. Você quer vitória, meu irmão? Deixa eu falar. Já coloquei diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Mas você quer vitória? Escolhe a vida. Vem para cá que vai viver tu e a sua descendência. Agora, preste atenção. Aqui tem um segredo que a gente não presta muita atenção. Ele fala assim: escolhe, pois, a vida para que viva tu e a tua descendência. Outra condição. Qual que é a condição? Amando o Senhor teu Deus, ouvindo a sua voz e achegando-se a Ele. A minha maior escolha, que pode gerar as maiores vitórias na minha vida, é amar a Deus acima de todas as coisas, é ouvir aquilo que Ele me instrui e chegar perto dEle e manter Ele pertinho de mim. Como o pastor Vitor Hugo disse, não adianta você ter 1 milhão, mas você não ter Deus. Não adianta você ter a maior empresa, mas você não ter Deus. Chegue perto dEle, ouça a voz dEle e ame Ele acima de qualquer coisa. Vitória condicionada. Mas é tão simples, porque está aqui na Bíblia. Ah, pastor, mas não tem como a gente não escolher. Tem sim. Tem muita gente que prefere não escolher aquilo que o próprio Deus diz. Mateus 7,13. Jesus está falando assim, ó: entrai pela porta estreita, porque larga a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Deus dá o conselho. Deus fala para seguir o caminho estreito e entrar para a porta estreita. Mas tem muita gente escolhendo a porta larga, o caminho espaçoso. Semana retrasada eu estava lá em casa com a minha mãe, antes de viajar para o Brasil. E a minha mãe começou a contar histórias de quando eu era criança. Essas histórias, eu não sei se isso acontece lá na sua casa. A mãe começa a contar aquelas histórias. E aí a minha mãe começou a contar uma história. E isso quando eu tinha 6 anos de idade, 5 para 6 anos de idade. Meu pai era missionário no sul de Minas. E a nossa família é toda de Goiânia. E acontecia que de vez em quando meu pai reunia a família e falava assim: nós vamos para Goiânia passar férias. Comprava passagem de ônibus e a gente ia. Aquilo era uma festa. Pensa uma criança de 5 para 6 anos, andando de ônibus 20 horas. Era uma maravilha. Passava a noite no ônibus. E a minha mãe disse que numa dessas viagens, durante a noite, eu assentado na poltrona, ao lado de um homem, comecei a conversar com esse homem. A minha mãe preocupada, porque eu estava conversando muito com ele, de atrapalhar o rapaz dormir, não era medo de nada não. A minha mãe começou a prestar atenção na conversa, e a minha mãe disse que lembra direitinho de algo que eu falei para esse homem. Ela falou assim, que eu olhei para ele e falei assim: você sabia que você não vai para o céu? Aí disse que o homem naquela conversa falou assim: não, por que eu não vou para o céu? Aí eu olhei para aquele homem, eu tinha 5 para 6 anos, eu olhei para ele e falei assim: porque você é gordo e a porta é estreita. Coitado daquele homem. Vai que ele aceitou Jesus. Outra história que a minha mãe contou é que eu tinha 7 anos já, e eu estudava no 1º ano. E a professora foi fazer ditado. Então ela dava uma primeira letra para a gente formar uma palavra com a letra inicial. E a professora deu a letra B. Sabe o que eu falei? Sabe o que eu escrevi? Blasfêmia. Com 7 anos de idade.
Essa professora mandou um áudio para minha mãe, para minha tia, há 2 semanas atrás, falando que queria me conhecer. Porque ela ficou tão maravilhada com aquilo que as crianças escreviam bala, bolacha, bolo, biscoito. Eu escrevi blasfêmia. Mas sabe por que eu escrevi blasfêmia? Porque lá em casa tinha um homem que amava a Deus acima de todas as coisas. Porque lá em casa tinha um pai e uma mãe que ouvia o Senhor. Lá em casa tinha um pai e uma mãe que se achegava perto de Deus. Então aquela professora falou assim: eu preciso conhecer ele, porque eu fiquei sabendo que ele se tornou um pastor. Eu estou muito feliz de saber isso. Então, meu irmão, as suas escolhas vão determinar se você vence ou se você perde. Ame o Senhor acima de todas as coisas, ouça a voz dele e se achegue a ele. Faça a escolha correta, que você vai receber as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Agora, tem muita gente que não vai, tem muita gente que não quer, porque toda vez que nós formos fazer as nossas escolhas, nós não podemos fazer as nossas escolhas baseadas nas nossas emoções. Tem gente que faz escolha baseada na emoção, baseado no sentimento. Você já viu aquilo que as pessoas falam assim, ó, faça o que seu coração está mandando? Esse é o maior erro que alguém pode dizer para você. Porque Jeremias capítulo 17, versículo 9 fala assim, ó, enganoso é o coração do homem. Mas a gente quer fazer escolhas baseadas no sentimento, baseadas nas emoções. Um dia eu ouvi alguém falar assim, olha, nunca tome uma decisão quando você está muito alegre, quando você está muito triste. Você vai tomar a decisão baseada nas suas emoções. Tem muita gente que quer fazer as suas escolhas baseada na opinião dos outros. Tem uma escolha colocada diante de você e aí você fica assim, e aí? Ou se eu fosse você, eu não ia para Ives não. Por quê? Eu não gosto daquela igreja lá, as paletas é preta. O pastor lá é magrinho, libera umas palavras de bênção, tem hora. Não vai para lá não. Deixa eu te falar, tem muita gente fazendo escolha baseada na opinião dos outros. Está tão fraco que não tem nem opinião própria. E aí fica esperando de Deus uma bênção. Fica esperando de Deus que Deus faça alguma coisa. Deixa eu falar aqui, preste atenção, que você precisa entender que aquilo que os outros dizem a seu respeito ou te induzem a tomar a decisão não interessa, porque a sua decisão tem que ser baseada naquilo que a palavra de Deus te diz. Então, quando você pedir uma opinião, peça opinião para aquele que pode solucionar os seus problemas. A gente está com problema, a gente vai pedir opinião para os outros. A gente conta o problema para a vizinha, para o patrão, para o povo que está passando na rua. Você só não conta para quem pode resolver. Tem muita gente que está tomando a sua decisão baseado na pensologia ou na achologia. Eu penso, eu acho. Tem gente que está tomando suas decisões baseadas na sabedoria adquirida. Eu estudei muito para isso. Eu me formei para isso. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Faça as suas escolhas hoje baseadas na sabedoria que Deus está dando para você. Analise a situação, analise as variáveis, os objetivos que você tem na vida, porque aqui está a bússola, aqui está a guia para o seu coração. As suas decisões precisam ser pautadas naquilo que Deus disse para você, não naquilo que as pessoas dizem. Suas escolhas, suas vitórias dependem das suas escolhas. Sabe o que é a segunda coisa que eu preciso entender? É que a minha vitória depende da minha disciplina. Olha para alguém e fala assim, a sua vitória depende da sua disciplina. Saber obedecer regras. Regras, irmãos, são estipuladas para criar disciplina. Uma pessoa indisciplinada, ele não obedece regras. Tudo na vida tem regras. Lá em casa, joga a toalha na sala para você ver. Come e deixa o prato sujo na pia para ver. Tem uma morena lá, irmão, que quando ela olha para mim eu saio correndo. Pastor, lá na sua casa sou a mulher que manda? Sim. Tem vergonha de falar isso não. Dentro da minha casa ela que manda. Mas quando precisa tomar uma decisão, eu sou o sacerdote da casa. Eu não preciso nem falar, ela respeita. Eu não sei para quem que Deus está querendo falar isso, mas tem mulher que quer mandar e ainda quer ser sacerdotisa da casa. Você não é a que manda, quem manda é o sacerdote.
Sorry. Porque lá em Londres não tem jeito, irmão. Lá tem que ser pregação de confronto, não tem jeito. Mas ninguém quer obedecer regra. Não tem disciplina para terminar o que começa. Tem gente que vive patinando porque não tem disciplina. Ah, pastor, mas você está falando aqui, é uma palavra de coach. Não, gente, eu estou falando a palavra de Deus. Então prova, Deuteronômio 28, 13. Presta atenção que a minha vitória depende da minha disciplina. Deus fala assim, ó, e o Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Você vai estar por cima e não por baixo. Aí vem a condição: se obedecerdes aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para guardar e cumprir. O negócio é que a gente só quer essa parte. Eu vou ser cabeça e não vou ser cauda. Deus vai me colocar por cima e não vai colocar por baixo. Mas tem um se no versículo. Se é uma interjeição de condição. Deus fala para você o seguinte: eu não sei para quem que Deus está falando essa noite. Eu vou colocar você por cabeça e não por cauda. Você vai estar por cima e não por baixo. Se você obedecer os mandamentos que hoje eu tenho para você guardar e para você cumprir. Disciplina. Eu preciso pegar esses mandamentos, eu preciso guardar esses mandamentos. O salmista disse assim: a tua palavra, eu fiz o quê? O que ele fez com a palavra? Ele escondeu no coração, para quê? Para não pecar contra Deus. Se obedecerdes os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e para os cumprir. Tem gente que não tem disciplina com nada. Não tem disciplina com horário, não tem disciplina com dinheiro, não tem disciplina com tarefa. Como que a gente vai vencer se não tem disciplina? Paulo disse aos Coríntios: façam tudo com decência e ordem. Ele está falando assim: vocês precisam ter disciplina. Não teve pessoas que chegaram a lugares altos que não tiveram disciplina na sua vida. Pergunte para alguém que se formou, para alguém que ganhou uma medalha de ouro. Precisaram ser disciplinados. Precisaram ter uma disciplina a respeito de algo. Converse com pessoas que estão acima da média e você vai ver que são disciplinados. E aí eu faço uma pergunta para você: como que seria a Ives? Como que seria a igreja se todo mundo fosse como você? Eu cheguei aqui, tinha um monte de voluntário, na hora, orando, preparando o culto. Mas e o restante? Não, pastor, quem tem que chegar na hora é só os voluntários. Quem tem que cuidar aqui é só quem trabalha. Deixa eu falar, isso serve para todos nós. Se nós não temos cuidado e disciplina com a casa de Deus na qual nós servimos, nós vamos ter cuidado e disciplina aonde? Aonde? Aí estamos louvando aqui, estamos cantando aqui: para te adorar eu vivo, para te adorar eu vivo. Aí você está assim, viajando na maionese. Alguém sabe o que é viajar na maionese? Está com a cabeça lá no seu problema. A gente não tem disciplina nem em nenhum momento de adoração. Abrir o nosso coração, se esquecer daquilo que está fora e adorar aquele que está aqui, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que nos formou. Por que eu estou falando isso? Porque da próxima vez que você voltar aqui, você vai cantar a sua melhor adoração, você vai entregar o seu melhor louvor, você vai entregar a sua melhor oferta. Por quê? Porque isso faz parte de uma disciplina do culto. Terceira condição para a minha vitória: primeira, as minhas vitórias dependem das minhas escolhas. Segundo, as minhas vitórias dependem da minha disciplina. Terceiro, as minhas vitórias dependem da minha ambição. Repita comigo: ambição. É uma palavra muito forte para falar no púlpito da igreja. Pastor, você está mandando eu ter ambição? Sim. Só que quando o Espírito Santo colocou essa palavra no meu coração, até eu fiquei assustado. E aí eu fui para o dicionário procurar a definição de ambição. O que significa ambição? E ela tem duas linhas de interpretação. Primeiro, a primeira linha é forte desejo de poder, riquezas, honras, glórias e cobiças. A segunda linha de definição de ambição é anseio veemente de alcançar determinado objetivo, de obter sucesso, aspiração e pretensão. Olha a diferença, a mesma palavra, as duas coisas.
Se eu estou aqui, se eu entrego a minha vida para Jesus, qual que é a minha aspiração? Me tornar como Jesus e ir morar no céu, não é, não? É ou não é? Isso é um tipo de ambição. Se eu entrego a minha vida para Jesus e eu estou vivendo de acordo com a palavra dele, eu tenho convicção de que eu vou ser abençoado. Isso é o quê? Ambição. Agora, tem muita gente que tem uma ambição diferente, de puxar pessoas. Tem gente que tem inveja de pessoas. Tem gente que não pode ser o que você é, ter o que você tem, fazer o que você faz, que ele quer puxar seu tapete. Se você está aqui com esse tipo de ambição, deixa eu te falar, você não tem vitória. E se você alcançar, vai ser por pouco tempo. Mas se você tem um desejo no seu coração de servir a Deus, de ser o melhor crente, de morar no céu e falar assim: Deus, eu quero alcançar o céu, eu quero ser o melhor crente dessa igreja, você pode ter certeza que as bênçãos do Senhor, a vitória estará sobre a sua vida, porque você ambiciona ser igual a Jesus. Deixa eu te perguntar, quais alvos você quer alcançar? Nós lançamos um alvo lá na igreja. Nós falamos que até o final do ano nós queremos ter 1000 pessoas. Nós já estamos nos 800. Quando nós falamos isso, nós tinha 200. 180 que eu disse. Quais são os alvos que você quer alcançar? Quais são os projetos para a sua vida? Que tipo de projeto que você tem? Quais são os planos para a sua casa, para a sua família? O que você pensa a respeito do seu amanhã? Ah, pastor, isso não é coisa que o senhor prega num culto de domingo. Deixa eu te falar uma coisa. Davi, quando vai lutar com Golias, porque Golias está afrontando o povo de Deus, e aí Davi vem lá com a ordem do seu pai, trazer uns queijos. Gente, pensa num homem que gosta de queijo, sou eu. Goiano que morou em Minas. Trazer uns queijos, trazer umas farinhas. Aí Davi vai. Quando Davi chega lá, ele escuta que tem um incircunciso, um gigante gritando e afrontando o povo de Deus. Presta atenção que aqui tem um ensinamento que mudou a minha vida. Davi está aqui conversando com o soldado. Então, o que aquele maluco lá está falando lá? Afrontando o povo, xingando o povo, amaldiçoando nosso Deus. Aí o cara está aqui conversando. Ele é meio doidão mesmo, mas ninguém tem coragem de ir lá não. Mas e aí? Ele diz que precisa de um só para lutar com ele. O que o rei vai dar para quem lutar com ele? Aí o soldado está falando assim, então, o rei diz que vai dar a filha dele em casamento, e esse cara, nem ele, nem a família dele, paga imposto nunca mais. O sonho de todo mundo é não pagar imposto nunca mais. Quando Davi está conversando com os soldados, vem o seu irmão, Eliabe. Vem cá, Eliabe, grandão, você, vem. Você tem cara de Eliabe, grandão, fortão, barbudo. Chega aqui, Eliabe. Eliabe chega aqui, fica sabendo que Davi está conversando com o soldado. O Eliabe chega e fala assim: o que você está fazendo aqui? Por que você veio aqui para a guerra? E o Davizinho está aqui, olhando para Eliabe. Você tem um coração mau. Você só veio para ver a guerra. Pode ler lá o texto. Davi olha para Eliabe e fala assim: mas o que eu fiz? Irmão mais novo, o que eu fiz agora? Eliabe está acusando Davi. Só que quando Davi fala para Eliabe, e Eliabe continua acusando Davi, sabe o que Davi faz? Davi olha para Eliabe. O que o rei vai dar mesmo? Tem muita gente que está perdendo a sua energia, gastando e tentando explicar quem não tem nada a ver com o seu propósito. Davi já sabia que ele era ungido a rei. Davi já sabia o que ele carregava. Aí chega o Eliabe, que é próximo, é da família, para poder falar para Davi o seguinte: você está maluco? O que você está fazendo aqui, ô seu fracote? Só que Davi não gasta o tempo dele tentando explicar. Você está gastando muito tempo da sua energia tentando explicar para as pessoas que não entendem o seu propósito. Mas deixa eu te falar, deixa eles aqui conversando sozinhos, fala com quem pode dizer para você o que você precisa. Vai falar com aqueles que vai falar assim: olha, se você for lá, Deus vai te dar isso, Deus vai fazer aquilo. Ande com pessoas que acreditam e liberam palavras proféticas sobre a sua vida, não com quem te acusa e não acredita naquilo que você carrega de Deus. Ele deixa Eliabe falando sozinho. Sabe o que ele faz? Só vira para o outro lado. E aí você está gastando seu tempo.
O pastor Vitor Hugo falou aqui que nós estamos vencendo lá em Londres, mas tivemos que superar a crítica, eu tive que superar a crítica, eu tive que superar a afronta, realmente. Mas o dia que eu li esse texto, pastor Vitor Hugo, eu entendi que tem gente que nunca vai entender o que Deus te entregou. Você tem que deixar essas pessoas falando sozinho. Mas a gente dá ouvido demais. O seu Deus é muito maior do que a opinião do seu irmão que não acredita no propósito que Deus tem para você. Davi chega na guerra pobre. E aí o irmão dele pergunta assim: com que você deixa aquelas poucas ovelhas? Só que Davi sabia o que ele queria. A ambição estava no coração dele. Davi, quando chega diante de Golias, você sabe o que ele fala? Hoje eu vou até você em nome do Senhor dos Exércitos, e eu vou te matar, vou arrancar a sua cabeça, para que o mundo inteiro saiba que existe Deus em Israel. A bênção de Deus sobre a sua vida é para que vitória, para que o Espírito Santo saiba que tem um Deus sobre a sua vida, que tem um Deus sobre essa casa, que tem um Deus sobre essa igreja. Você tem algum projeto, irmão? Tem sonho? Eu tenho. Um dia eu estava lendo uma história do maior medalhista brasileiro paraolímpico. O nome dele é Daniel Dias. Ele ganhou 24 medalhas. Mas sabe o que é mais importante? Daniel Dias não tem a metade dos braços nem a metade das pernas. Ele estava assistindo uma Olimpíadas ao lado da sua família, e ele viu um brasileiro ganhar uma medalha, e ele falou assim: um dia eu vou ganhar uma medalha de ouro para o Brasil. Todo mundo riu dele. Sabe quantas medalhas ele conquistou? 24. É o maior medalhista paraolímpico do Brasil. Sabe por quê? Porque quando você tem sonho, quando você acredita, Deus está lá doidinho para pegar na sua mão e falar assim: vamos lá, porque eu quero com você, eu quero realizar isso aí com você. Ah, pastor, tá bom a vida que eu estou vivendo, tá bom que eu estou vivendo, tá bom não, meu Deus vai pegar na sua mão, Deus tem mais para te dar. Gente, tem sonho que se você tiver que Deus vai pegar na sua mão, Deus vai realizar sonhos aqui, e quando eu voltar aqui, alguém vai chegar em mim e falar assim: pastor, eu coloquei o meu sonho diante de Deus, e Ele pegou nas minhas mãos e realizou os sonhos. Mas você precisa ter, tem que ter. Mas entra aqui sem pretensão nenhuma, sem ambição nenhuma. E para mim encerrar, a minha vitória vai depender do meu relacionamento com Deus. Olha para alguém e fala assim: a sua vitória depende do seu relacionamento com Deus. Não, você não está sendo profeta não. Você vai falar com coragem. Fala: sua vitória depende do seu relacionamento com Deus. Primeiro depende das minhas escolhas, depois depende da minha ambição, depois depende do meu relacionamento com Deus. Ah, pastor, não entendi nada. Você quer ir longe na vida, meu irmão? Coloca Deus com você. Tenha relacionamento com Deus, faça de Deus seu amigo. Gênesis 39 fala de José. E tudo que José fazia, o Senhor estava com ele, e tudo que José fazia, o Senhor prosperava. Abraão tinha gado, Abraão tinha ouro, Abraão tinha tudo. Só que a Bíblia chama Abraão de amigo de Deus. A Bíblia vai dizer no último versículo da biografia de Davi, que Davi morreu farto de dias, que Davi morreu cheio de riquezas e glória. Mas a Bíblia também chama de Davi de um homem segundo o coração de Deus. Sabe o que o Salmo 1 diz? Bem-aventurado um homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Pois esse homem será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto ele faz prospera. Tudo quanto ele faz prospera. Se tem alguém que tem desejo de prosperar aqui, levanta a sua mão e repita comigo, fala: Senhor, com o Senhor na minha vida, como meu parceiro, tudo que eu colocar nas minhas mãos vai prosperar. Eu creio nessa palavra. Coloca Deus em tudo. Coloca Deus no seu relacionamento. Coloca Deus no controle de todas as coisas. Mas às vezes tem coisas estranhas que acontecem na nossa vida. E aí a gente começa a perguntar: por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou vivendo essa situação difícil? Porque tudo que você está vivendo é só Deus treinando você para aquilo que Ele vai te entregar.
Deus está trabalhando para algo maior na sua vida. Deus está trabalhando para algo grande na sua vida. Ah, pastor, o senhor não sabe o meu choro, você não sabe o meu sofrimento, você não sabe a injustiça que eu estou vivendo. A vida de José começa numa cova e termina num trono. Tem muita gente que aqui está no fundo do poço, mas em poucos dias Deus vai colocar você no lugar que Ele quer colocar, porque as suas escolhas e o seu relacionamento com Deus vai levar você a esse lugar. Tudo coopera para o seu bem. Na pesca maravilhosa, os discípulos passam a noite inteira tentando pescar. Jesus chega, se o barco tivesse cheio, irmão, não tinha oportunidade. Deus permite uma noite inteira de frustração dos discípulos, para que a obra dele fosse feita. Tem gente aqui que está aqui porque alguma coisa deu errado. Tem gente que está aqui porque você está vivendo o momento da frustração. Tem gente que está aqui porque seu barco está vazio. Mas frustração e barco vazio é a oportunidade que Jesus tem de revelar o poder de Deus sobre a sua vida. Se o barco está cheio, o que Jesus ia fazer? O barco está vazio, Jesus fala assim: vamos voltar lá. Lança a rede. Pesquei a noite inteira, mas sob a tua palavra eu lançarei a rede. Tem uma palavra sobre a sua vida. Você vai vencer. Você vai vencer. Saul sai atrás das jumentas do pai. O pai perde as jumentas e fala assim: Saul vai atrás da jumenta. Ele pega o servo e vai atrás da jumenta. Não consegue achar, fala assim: vamos falar com o profeta. Só que ele chega lá e o que nós vamos oferecer? A gente precisa oferecer alguma coisa para o profeta. Primeira coisa que ele faz é dar uma oferta para o profeta. Aí o profeta chama ele para entrar, coloca ele na mesa e oferece o melhor do sacrifício. Que a Bíblia diz que Samuel guardou a coxa do sacrifício, a melhor parte. Sabe o que eu estou querendo dizer para você nessa noite? Que Deus vai permitir que você perca algumas jumentas na sua vida. Deus vai permitir que você tenha algumas frustrações. Talvez você vai perguntar assim: Deus, por quê? Porque Ele quer que você coma do melhor do sacrifício que Ele já preparou para você. Tem algo preparado para você e não é coisa pequena, é coisa grande, é coisa do céu. Mas você precisa fazer as escolhas certas. Fica de pé em nome de Jesus. Tem gente que está aqui falando: Deus, eu preciso de uma bençãozinha. Deus, eu preciso de uma vitóriazinha. Deus, eu preciso de uma casinha. Deus, eu preciso de um carrinho. Deus, eu preciso de... tudo com inho, coisa de brasileiro. Mas eu vim falar para você aqui que Deus não vai te dar vitória pequena e nem vitória insignificante. Quando o pastor Vitor Hugo falou que alguém vai trocar de carro, que alguém vai sair da casa, deixa eu te falar uma coisa aqui: Deus não dá vitória pequena e nem vitória insignificante para aqueles que andam de acordo com a sua palavra. Então eu quero liberar aqui: não é qualquer carro, não é qualquer casa, não é qualquer emprego, não é qualquer porta. Deus tem coisas grandes para você. O Deus que você serve é um Deus de coisas grandes, e Ele tem bênção sem medida sobre a sua vida. Honra a Deus acima de qualquer coisa, de qualquer circunstância. Se você fizer de Deus o seu parceiro, se você fizer de Deus, trazer Deus para o seu relacionamento, você pode ter convicção e certeza de que Ele vai fazer na sua vida algo sobrenatural. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nem penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Tem alguém que ama esse Deus nessa noite? O que Deus vai fazer para você ninguém viu, está preparado, ninguém nem ouvido nenhum ouviu, nenhum coração experimentou. É isso que Deus tem sobre a sua vida. A minha vitória depende de algumas coisas. Depende das minhas escolhas, depende da minha disciplina, depende da minha ambição, mas depende do meu relacionamento com Deus. Talvez você está aqui nessa noite simplesmente porque você achou que a sua vitória viria de uma maneira fácil. Mas ela não vem se você não tomar esses passos que eu acabei de dizer aqui. Deus continua dizendo: eis que eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição.
A vida e a morte, escolha pois a vida, para que viva tu e a tua descendência. O Espírito Santo está colocando no meu coração que alguém vai sair daqui, vai testemunhar lá em Londres o que Deus fez na sua vida a partir de hoje. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, eu sou muito sério com relação a isso. Eu não estou falando isso para você empolgar que você vai lá em Londres, não. Mas a bênção que você vai receber é tão grande, que ir para Londres para você é como você viajar daqui em São Paulo. Você vai lá para testemunhar. Você não vai testemunhar para mim, você vai testemunhar para a igreja. Você ainda vai levar o pastor Vitor Hugo e a pastora Samla junto. Bota junto. Por que eu estou falando isso? Porque tem alguns corações aqui que estão abertos a receber essa palavra. Tem alguns corações que estão abertos a ouvir o que Deus está falando. Por que nem todo mundo é abençoado quando uma palavra é liberada? Porque nem todo mundo faz a escolha correta quando a palavra é liberada. Nem todo mundo acredita quando a palavra é liberada. Em 2021, antes do pastor Vitor Hugo lá na nossa igreja, eu tinha um pastor que estava comigo, o pastor Mark Anderson, ficou comigo 3 anos. E quando eu casei, o pastor Mark Anderson falou assim: meu amigo, terminou meu tempo, eu estou indo embora. E quando ele falou que ia embora, o meu coração ficou apertado. Porque eu fui questionado até pelo meu pai. Meu pai falava assim: o que vai ser da igreja agora, quando o Mark foi embora? E um dia eu fui para casa e falei assim: Deus, eu não pedi para ser pastor dessa igreja. Eu não queria estar aqui. Mas o Senhor me mandou. O Senhor me deu uma ordem. E eu escolhi obedecer. O pastor Mark foi embora dia 9 de janeiro de 2021. Dia 13 de janeiro de 2021, meu pai recebe o diagnóstico que ele estava com Covid. Dia 13 de fevereiro de 2021, meu pai faleceu. Em 2 meses eu fiquei sem o pastor Mark e o meu pai. Eu ouvi as pessoas falarem: vai sair muita gente da igreja. Eu ouvi as pessoas falarem: agora vai acabar. Mas um dia no meu quarto eu falei assim: Deus, se ficar só eu e a minha esposa, eu ainda escolho te adorar. E eu olhei para a Thaís e a Thaís falou assim: e se sair todo mundo? Eu falei assim: você fica comigo? Ela falou: fico. E nós ficamos com Jesus. 3 meses depois chegou a notícia que nós ia perder o lugar que nós reuníamos. A igreja que cedia o culto para a gente fazer na noite falou assim: nós perdemos o prédio, daqui 3 meses vocês vão ter que mudar. Aí a gente foi para um auditório de uma escola, aonde a gente tem que montar e desmontar todo o culto. Tem um monte de voluntário que monta e desmonta todo o culto. Quando nós chegamos no auditório da escola, vieram de novo e falaram assim: isso aqui não tem cara de igreja. As pessoas não vão vir para cá, não. Eu olhei para minha esposa e falei assim: se ficar só nós dois? Ela falou assim: se ficar só nós dois, fica eu, você e Jesus. Escolhas. Aí eu vim ao Brasil, fui lá no pastor Hernani, vim ao Brasil, estava marcado de pregar na igreja do pastor Mark. O Mark me liga e fala assim: tem como você trocar a quarta-feira que você vai pregar? Eu falei: tem, por quê? Ele falou: não, porque o pastor Vitor Hugo só tem essa quarta, tem como você ceder para ele? Eu falei: tem, mas com uma condição. Ele falou: qual? Que você segura um lugar para mim na frente. Ele falou: tá feito. Estava sentado em uma cadeira parecida com essa, o pastor Vitor Hugo entra por ali. O cenário era mais ou menos esse. O pastor Vitor Hugo entra, o Mark chega, me apresenta para o pastor Vitor Hugo, fala assim: pastor, esse aqui é o pastor Éder, pastor lá em Londres. O pastor Vitor Hugo olha para mim, não sei nem se ele lembra disso. Ele olha para mim e faz essa... Aí ele dá aquela viradinha no pescoço, né? Ele pegou na minha mão, deu aquele sorriso. Deus não te trouxe aqui para tirar férias. Deus te trouxe aqui para derramar sobre ti uma unção de multiplicação.
Tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande. Você vai crescer muito, 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 muito. E aí ele se sentou, e eu impactado com aquela palavra, porque eu falei para a Thaís o seguinte: esse pastor que vai vir aí, a gente não conhecia ele pessoalmente não. Ele é assim, você vê ele a primeira vez e ele já te dá uma chapuletada. Só que ele não falou nada com ela. Ele não falou nada com ela. Aí no meio da pregação, ele estava assim: para entrar na escola de profeta, tem que abandonar a picanha e comer pão. Eu lembro tudinho. E ele estava falando da escola de profeta, tudo que tinha que abandonar para entrar na escola de profeta. E a minha esposa teve que abandonar uma vida de luxo aqui no Brasil, uma vida boa aqui no Brasil, para ir morar num apartamento de 2 quartos lá em Londres. E quando ele estava falando isso, aí de novo, Vitor Hugo olha: pastora, pastora, pastora. Pegou na mão da Thaís e começou a falar para ela. E aí no meio da palavra ele olha para ela e fala assim: sabia que Deus vai te dar um menino? Um menino que nasceu dia 1º de outubro do ano passado, Thomas. Mas todas aquelas palavras, depois eu viajei para Curitiba, o pastor Hernani Santos ficou um final de semana inteiro entregando palavras sobre a minha vida. E uma das palavras que o Hernani me entregou foi: Deus pegou a chave da cidade e está entregando na sua mão a partir de agora. 2 meses depois, o Hernani vai lá na igreja, uma criança deficiente anda, levanta da cadeira de roda. No mês seguinte, o pastor Vitor Hugo vai e pega 4 cultos. A partir daí, meu irmão, é história. Sabe por quê? Porque eu escolhi acreditar que Deus tem o melhor para a sua vida, para a minha vida. Eu escolhi Deus. Eu escolhi falar: Senhor, eu não quero saber de nada. Eu escolho a vida. Eu escolho a bênção. Eu te amo. Eu te ouço. E eu quero o Senhor perto de mim. Talvez tenha alguém que está aqui nessa noite e está precisando tomar uma escolha. Você já ouviu aquela música assim, ó? Faz sol para mim, por favor. Senhor, eu nasci para te chamar de Deus. Eu nasci para te chamar de Pai. Estou ao teu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe. Olha o que você é. Eu sou um povo exclusivo seu. O que você é? O que você é? Eu sou abençoado. Olha a condição: se vivo obediente. Mas todo dia um pecado vem e me chama. Todo dia as propostas vêm. E o quê? E me chamam. Todo dia vem as tentações. E o quê? E me chama. Mas todo dia um pecado vem. Levante a sua mão e diga: mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus.